Você sabe, a melhor coisa do que nós acabamos de cantar é que a qualidade vocal e os instrumentos maravilhosos, mas a melhor coisa que nós fizemos é que tudo isso é tão verdade. Quanto glorificam a Deus por isso, por essa excelência. Que o Senhor é a nossa salvação. O nosso débito foi pago e a nossa vitória foi vencida. Amém? Vamos adorar o Senhor. Amém? Então, tão bom estar aqui com vocês. Nessas manhãs eu quero dizer obrigado para a Nancy pelo privilégio de estar aqui. Como maravilhoso ajuntamento esse. A minha alma tem sido refrigerada, meu coração tem sido encorajado. E ver as mulheres de Deus aqui, as filhas de Deus, se juntas aqui, indo profundo na sua palavra. Ontem, né, eu comecei a compartilhar sobre a minha família. Vocês ouviram falar que um dos meus filhos já, né, foi ao pai, mas nessa manhã eu gostaria de dizer a nossa mais ousada filhinha, bebê, é a pequena Cristiana Joy, a alegria, né, Joy, Cristiana Joy. Eu tenho 45 anos, a minha esposa vai ser 45 também. Então, a história sobre Abraão e Sara faz sentido agora pra gente. Um novo significado pra gente, sabe? Né? Não é mais um rumor, mas então algum perguntou sobre não, disse, não é a minha neta. Não, essa é a minha filha. Mas nós tivemos ela vai fazer 2 anos em algumas semanas. E eu disse para Cristiana, o papai ama você. E ela disse, eu amo você, papai, pela primeira vez. Então, glória a Deus. Por favor, estejam orando para que eu, como esse avô, possa conseguir criá-la. Nessa manhã, nós temos a alegria de ir profundo na palavra de Deus. Quantos de vocês amam a palavra de Deus? Quantos de vocês amam a palavra de Deus? Jim Walker fala que Deus é Deus e a sua palavra é tão para amarmos a palavra de Deus do que qualquer outra coisa. E essa tem que ser a prioridade na nossa vida. Ele se revela através da sua palavra. Mas o que eu amo sobre a adoração é que é baseada na palavra de Deus. E o que eu amo sobre essa conferência é que é sobre a exaltação de Jesus através da sua palavra. Se você vai ser uma mulher que vai ser de substância, que vai impactar gerações que vêm após você. Você precisa ter essa âncora fincada na palavra de Deus. Não temos nada a oferecer para vocês a não ser a palavra de Deus. E é isso o que vai durar nessa vida, é que vai preservar você para a vida que vem. É a palavra de Deus, incorruptível, infalível e salvadora, a palavra de Deus. Então hoje, a Nancy pediu para mim compartilhar o que significa ser uma mulher que é enraizada na palavra de Deus. Agora, eu gostaria de mostrar alguma diferença nesse princípio. Porque eu quero que todos nós sejamos enraizados na palavra de Deus. Nós precisamos ter o coração correto. Então, eu gostaria de compartilhar com você sobre o tipo de coração que você precisa ter para ser enraizada na palavra de Deus. Vamos primeiro começar entendendo o que Deus está, querendo compartilhar conosco através da sua palavra. A palavra de Deus não está vindo para ser simplesmente ali compartilhar simplesmente coisas teológicas ou uma coisa positiva, como Pedro ali compartilhando e dizer que você pode ter até um tablet usado, usar coisas que podem ser chaves ali. Mas deixa eu dizer para você, Pedro não está na porta da frente, não tem um tabu aqui que nós vamos usar. Mas nós queremos dizer que
Não simplesmente as ideias erradas têm consequências, mas faz de nós sermos vítimas disso. Mas nós precisamos entender o que a palavra de Deus realmente está nos ensinando. Que Deus está atrás de nos atrair para sermos íntimos da sua palavra e ter um coração para receber. É isso que o Senhor está procurando. Lendo a palavra fielmente, fala como uma disciplina espiritual. Então, é um ritmo espiritual que nós precisamos ter. Queremos que nós, através da oração, através do jejum, lendo a palavra, é para o nosso relacionamento. Deus sempre está querendo e buscando que é o nosso coração. Então, a palavra é cheia de várias declarações que são verdadeiras e bem claras, e ensinos, e histórias, e fatos do Deus que nós servimos, mas também é cheia a palavra de Deus de narrativas e histórias. Quantos de vocês amam histórias? Quantos de vocês amam grandes, histórias maravilhosas? Na verdade, meu tipo favorito de filme é filmes biográficos, que traz, caráteres de personagens do passado. Quantos já assistiram um filme que chama Lincoln? Ele fez um trabalho maravilhoso como presidente, né? E ele fala como Lincoln falava. Parecia que o Abraham Lincoln estava vivo. Foi um filme tão maravilhoso, tão real. Quantos já ouviram sobre o beisebol jogador? O filme número 42 do livro é um dos meus filmes, é que ele fez o caráter daquele jogador de beisebol ser tão real através do filme. E talvez o meu favorito é A Carruagem de Fogo. O filme também foi um dos meus favoritos. E eu encorajo você a assistir esse movie. Eu espero para você assistir esses filmes. A Carruagem de Fogo é a característica desse homem que é um missionário ali na China. E ele tinha o desejo ali de correr. E a sua irmã está ali também ajudando ele para, na verdade, ter outro tipo de objetivo na vida. Mas ele diz, que eu corro porque eu sinto o prazer, de estar cumprindo o propósito de Deus, né? O que você quer mesmo? Como o prazer de Deus liderando você. Depois desses fatos, histórias, elas permanecem. Então, as ferramentas de ensinos é através dessas histórias. E nós fizemos histórias através de parábolas. Parábolas são interessantes porque o que você está fazendo uma narrativa indireta ali. E a comunicação que faz com que quem está ouvindo, ou quem está lendo ali, ou a pessoa que está passando ali, o que não está escrito ali, entre linhas, faz você entender, faz você ali penetrar num momento de confrontação e profundo, ser impactado naquilo que Jesus está tentando ensinar através das parábolas. Mas muitos deles nem entendiam ali, através das parábolas que Jesus compartilhava, porque eles estavam captivados pela história. Às vezes estavam tão envolvidos. A maioria das histórias, no final, entendendo o significado, vai realmente impactar você. É isso que uma parábola produz uma pessoa. Uma comunicação direta vai simplesmente falar sobre fatos diretos, mas o que é bonito na comunicação indireta é que vai pela porta dos fundos do seu coração para confrontar você com a verdade que vai transformar a sua vida. Jesus é um mestre de ensino, mas eu quero que você olhe para uma parábola hoje. E a parábola vai estar, se você puder abrir sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, no capítulo 8. O que nós vamos estar vendo que Jesus ali compartilhando, uma das parábolas mais famosas. Famosa por muitas razões.
uma das únicas parábolas que, na verdade, que Jesus explica por que ele está ensinando aquela parábola. Muitos dos religiosos e multidões não recebiam a explicação da parábola, mas essa parábola em particular, ele explica por que ele ensina em parábolas. E que é isso que eu gostaria que a gente vai entender um pouco mais sobre parábolas. Quando você abrir sua Bíblia em Lucas, capítulo 8, talvez você vai estar na versão que nós estamos lendo. Eles liam, na verdade, a Bíblia em grego, né? Mas para o resto de nós, às vezes tem esse detalhes. É que a sua Bíblia, você vai ler a parábola no tema, né? Como a parábola do semeador. Às vezes é o título que tem na sua Bíblia, mas deixa eu dizer sobre esses títulos. Às vezes é uma coisa, os títulos da Bíblia foram escritos para ajudar você a entender o contexto dos capítulos, né, para explicar os aspectos que você vai ler. Mas os títulos, os temas ali, não eram as palavras de Jesus. E às vezes os títulos são como desafios para nós. Esse título eu realmente acho que não seria o melhor, porque não é sobre o semeador, mas é mais importante sobre o solo, essa parábola. Deveria ser a parábola do solo, porque Deus está focando que Jesus quer que nós entendamos essa parábola como a parábola do solo, não como só a parábola do semeador, focar no semeador. Então, às vezes, vamos ler no verso 4, diz: E juntando-se uma grande multidão e vindo de todas as cidades ter com ele, disse por parábola. Um semeador saiu a semear a sua semente. E quando semeava, caiu alguma junto do caminho e foi pisada e as aves do céu a comeram. E a outra sobre pedra. E nascida secou-se, pois que não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela, os espinhos a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto a 100%. Dizendo ele essas coisas, clamava: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos... Então é fácil dizer isso. É uma mensagem simples. Eu entendi que Jesus estava contando essa história para ilustrar o que ele está comunicando ali, a sua audiência. E nós temos, ali algumas referências que traz tanta riqueza para isso, mas não quero que a gente perca a riqueza desse texto numa leitura rápida. Quando você vai estudar a palavra de Deus, é bom você perguntar, fazer perguntas. Você perguntar em Deus, lendo a palavra, pergunta: o que tem aqui? O que eu estou vendo nessa história? Às vezes a gente é tão rápido para perguntar o que isso significa e como eu vou aplicar isso. Mas antes da gente fazer isso, o que é isso? Nós devemos perguntar o que significa isso para eles, né? No verso 4 tem algo muito interessante, que havia uma grande multidão. Então Jesus estava ali compartilhando com uma multidão, misturada de pessoas diferentes, com líderes religiosos, com os seus discípulos, sem dúvida, alguns que estavam ali interessados, curiosos. Quem é esse Jesus? E por isso aquela multidão ali era uma diversidade de pessoas juntas. E Jesus sabia que era uma mistura de pessoas. E ele ensinou eles através de uma parábola. E ele disse para eles uma história. Em alguma maneira, em várias maneiras como a gente lê, diferentes tipos de solos que nós vemos ali. E que Jesus, através das suas palavras e através do seu ensino, ele está ali fazendo uma divisão naquela multidão. A palavra de Deus sempre divide as pessoas que estão ouvindo. A palavra de Deus sempre revela quem é quem na história. E nessa história, ele fala 4 tipos de solos que são representados aqui. O primeiro solo é o caminho. O caminho que, se você entender o que é esse caminho que era pisado ali como uma estrada, com
Não ali tinha um solo pronto para ser plantado algo. E ali a semente foi plantada e não havia raízes nenhuma ali. Esse era o caminho, a semente que foi jogada ao caminho. E o segundo solo foi o solo rochoso. E às vezes, quando você vê esse caminho ali havia pedras e era um solo rochoso. Mas quando o sol vinha, o calor, né, queimava ali a planta daquela semente que tinha sido lançada. O terceiro tipo de solo não era um solo muito problemático, mas havia ali um tipo de competição naquele solo, que era o solo, né, espinhoso, que a semente que caiu sobre os espinhos. Os espinhos cresceram juntos com aquela semente e acabou tomando o lugar dela e sufocando ela. E o quarto tipo de solo é o que a palavra diz que identifica como um bom solo. O solo que recebe a semente e produz 100 por 1. E essa, né, e não é um exagero, não, mas até em Gênesis nós vemos que Isaac, ele também, no seu campo, ele produziu 100 por 1, através da bênção de Deus. Então, Jesus ali ensinando para sua audiência ali, para que eles pudessem entender através dessa parábola, dessa história, usando coisas comuns ali do dia a dia para chamar a atenção deles. Eles poderiam estar pensando e nem duvidar, até mesmo questionar onde ele vai com essa história. Em alguns casos, nós vamos para o próximo versículo 9, que os discípulos perguntam para ele. E os seus discípulos, verso 9, o interrogaram dizendo: que parábola é esta? Verso 10. E ele disse: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas os outros por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Jesus estava ali, o que você está falando aqui? Claramente os discípulos estavam confusos ali. Nós temos essa audiência maravilhosa aqui, essa multidão. Essa é uma oportunidade para Jesus realmente proclamar o seu reino. Mas você conta uma história ali, e o que essa história é sobre? Eles estavam confusos ali, o que essa parábola significava. Ele queria entender o resto da história para entender. Eles estavam confusos, então os discípulos, e eles vêm a Jesus e perguntar para clarificar para eles. E Jesus começa a responder a eles de uma forma contraditória. Ele diz... é dado a vocês conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam. Isso é... Ele fala em parábolas para que eles possam, mesmo vendo, não consigam ver, e mesmo ouvindo, não entendam. O que ele está dizendo aqui? Que Jesus estava ali trabalhando de alguma maneira. Parecia que Jesus não queria realmente explicar e queriam que eles entendessem. Não, vamos voltar no Isaías, no capítulo 6, de 9, verso 9 e 10 fala que Israel, que eles não entendiam, mesmo vendo, e em verdade eles não percebiam, porque eles tinham ali uma perspectiva religiosa. Nós vemos aqui em Isaías que eles estavam, na verdade, na expectativa deles, não estavam ali totalmente em Deus, o que Deus estava falando para eles. Porque a sua expectativa está primeiramente no próprio coração de vocês. Vocês não vão ver e não vão entender aquilo que a palavra está dizendo. O poder da parábola é forçar você para que Deus entender a maneira que Deus trabalha e não a maneira que você trabalha. Jesus e a sua palavra não está sendo liberado para satisfazer os nossos desejos, mas para convidar a nós para amar os desejos dele.
Então, eu gostaria que ler falar e novamente o tipo de coração que nós precisamos ter. Um coração enraizado na palavra de Deus. Deus está ali desafiando seus discípulos, a multidão que estava ali com eles. Por que vocês vieram aqui me ver? Por que eles estavam ali? Diferente tipo de expectativas daquela multidão. Alguns vieram para Jesus para que ele pudesse ali cumprir a expectativa política que eles desejavam. Desejavam que ele pudesse ali se estabelecer no governo naquela época. Mas Jesus, em vez de realmente se impor sobre falar coisas políticas, ele contou uma história, né? Uma história de uma maneira com a qual eles não esperavam. E eles provavelmente estavam ali, algumas pessoas daquela multidão, por causa dos milagres de Jesus. Talvez estavam com expectativa de receber um milagre para eles mesmos. Mas mesmo Jesus não estava ali só simplesmente liberando um milagre, ele poderia fazer, mas ele estava ali liberando uma parábola, uma história. E nós podemos estar aqui também. Então é importante que o nosso desejo esteja, não impor os nossos desejos sobre os desejos de Deus, mas nós devemos permitir que a sua palavra possa realmente transformar os nossos desejos. Você sabe que a palavra, nós precisamos abrir a palavra de Deus e às vezes abre em um capítulo ou no versículo que fala bênção sobre a sua vida e às vezes você obra no Velho Testamento e fala alguma coisa que não faz sentido para você, porque você simplesmente abre a Bíblia e onde abrir você vai ler. Não, Deus quer que a gente sejamos fiéis na leitura da palavra, né? Recebendo dele a sua verdade para que nós possamos realmente ver nós precisamos ver ele como ele se realmente representa, nos ver através dos seus olhos, para que você possa realmente ver a maneira correta, né, desse descanso que há no Senhor. Jesus nos convida para ler a palavra dele, porque a sua palavra está como essas lentes, né, de correção de visão. E quando nós vemos através dessas lentes de Cristo, nós vemos de uma maneira clara, dizer, eu acredito em Cristo da mesma maneira que eu vejo Ele como filho. Quando eu vejo Ele, eu consigo ver qualquer outra coisa através da visão dEle. Esse é o poder da palavra de Deus. Assim como nós lemos a sua palavra, tudo mais se torna claro para nós através do estudo da palavra. Então, Jesus está falando, a parte mais importante dessa parábola é porque isso é, na verdade, um convite para aqueles que realmente estão sinceros, querendo aprender, recebam mais. Mas aqueles que têm o coração endurecido, na verdade, receberão julgamento através daquela história. Alguns vão vir para Jesus de uma maneira visão política, ou alguém que está ali para abençoar eles naquilo que eles querem. Mas Jesus é mesmo, vocês vão precisar beber do meu sangue e comer da minha carne. Muitos deixaram de andar com Jesus quando ele fez essa declaração. Jesus, ele estava bem, mesmo quando pessoas saíam e os deixavam, porque ele era comprometido com a palavra e com a verdade. E ele falou até para os seus próprios discípulos uma vez, vocês também querem ir embora? Vocês querem me deixar? E Pedro falou, para onde nós iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Nós vamos para a palavra de Deus, nós precisamos vir com o coração ensinável, aberto para receber aquilo que o Senhor tem para nós. Não tenta impor em Deus as suas próprias expectativas, mas venha com o coração quebrantado para receber. E ele continua falando no verso 8. Ele diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouçam. Na palavra hebraica, essa palavra ouvir vem da palavra hebraica shema. E vem do hebraico. No hebraico, sabe, muitas vezes são palavras, na verdade, a linguagem hebraica, ela não é muito rica, porque não tem tantas palavras como outras línguas têm.
Então, no hebreu, eu quero focar nisso aqui. Simplesmente tem 8.000 palavras comparada a 400.000 palavras que nós temos na língua inglesa. Então, isso significa que cada palavra ali no hebreu tem, na verdade, vários significados. Então, quando você lê essa palavra aqui, no capítulo 6, no verso 4, diz que uma pessoa está falando, mas significa não que você só vai ouvir, que tem ouvidos para ouvir, ouça. Esse ouvir aqui da palavra Shema não é só ouvir, é um ouvir para obedecer. Quando ele fala tem ouvidos para ouvir, ele não está falando só sobre escutar, mas não, é para ter também um coração pronto para responder para aquilo que está sendo dito. Eu não sei se você vê como a palavra de Deus, nós precisamos entender que é como a obra de Deus. Quando você recebe a de Deus, você vai revelar, né, a própria obra dele, quando você tem esse coração pronto para receber. Às vezes a gente está focado em missões mundiais. E nós temos essa missão, um trabalho, né, maravilhoso sobre missões. O Moody, que é esse ministério, e eles teve esse chamado sobre as nações para entregar a vida, né, para deles, para realmente pregar o evangelho. E quando nós vemos hoje a idade, né, dos missionários hoje, nós precisamos mesmo esperar para um novo movimento de missionários sendo levantados, para que jovens possam também, né, se juntar para essas missões mundiais, investir a vida deles também. Né? Todo mundo ali no nosso campo de ensino tem ouvido essa mensagem. E teve um jovem chamado Andrew. E mesmo com tudo isso acontecendo ali no Afeganistão, ele estava ali, estava se preparando para ir para a missão. E ele falou, eu ouvi do Senhor que eu vou investir o resto da minha vida para alcançar a vida dos afeganistãs com o evangelho. Então nós juntamos ali com os líderes, nós oramos, clamamos por ele. E agora ele está ali no centro da Ásia, ministrando ali em Afeganistão, para Afeganistães como refugiados ali. É um exemplo, Andrew, o que significa estar enraizado na palavra de Deus. Como você sabe que você está enraizado na palavra de Deus? Não pelo número de tipo de coisa que você faz no seu iPhone ou os downloads que você faz. Não pelo número de sermões que você já ouviu. Não só pelas coisas doces que você posta no seu Twitter. Jesus não tem que ser o seu salvador do Twitter. Nós precisamos entender. Quando nós temos um coração mesmo pronto para receber a palavra de Deus, nós revelamos a obra de Deus. E dizer, Deus, eu estou ouvindo, mas eu vou obedecer. Obediência revela que nós estamos enraizados na sua palavra. Jesus continua explicando na palavra no verso 11. A palavra diz assim, a semente é a palavra de Deus. E agora, ele foi muito claro sobre esse detalhe, que nessa parábola, a semente tem sido semeada, é a palavra de Deus. E dali, ele vai falar sobre os solos e explicar os tipos de solos ali. Mas eu quero que você, por um momento, note o que ele está descrevendo aqui. Ele não descreve o semeador. Ele não está explicando ali que o semeador é tão importante. Mas o ponto dessa história não é o semeador. Às vezes a gente fica preso com essas coisas, né, do tema dessa parábola por causa do semeador. Mas nunca permita que você seja tão pensar com a identidade, com a importância do semeador, ou com as pessoas que estão, né? O semeador não é tão importante, quem está ministrando, o pregador. O que nós precisamos entender,
E o que eu amo sobre essa conferência e sobre a Nancy, e o coração dela para vocês, é que ela está comprometida para que os pregadores estejam ali para ministrar para vocês, não por causa da minha popularidade ou por causa do tipo de currículo ou títulos que eles têm, mas pelo tipo de semente que eles vão compartilhar. Eu quero encorajar vocês, mulheres. Se você vai ser uma mulher enraizada na palavra de Deus, você precisa estar realmente muito mais preocupada com a semente que é a palavra de Deus do que com o semeador. Deus pode usar qualquer pessoa. Deus pode usar uma pessoa de uma família totalmente destruída, de uma pessoa que nunca fez uma faculdade ou uma pessoa que tem PhD. Não interessa para Deus. O que é mais importante para Deus não é o semeador, mas a semente. Na verdade, o semeador não traga nada importante ali, a não ser a semente. A semente é o que nos transforma. A semente é a palavra de Deus. Então, sobre esses solos, os solos no verso 12. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem, depois vem o diabo, tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo. Esse é o primeiro tipo de solo. Segundo, verso 13. E os que estão sobre pedra, esses são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo e no tempo da tentação se desviam. E os que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram, indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. Então, esses são os 3 solos que não são bons. E no verso 15, nós vemos um encorajamento. É que o bom solo e aqui cai em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom e dão fruto com perseverança. O propósito principal dessa história é para confrontar quem está lendo com um tipo de pergunta: que tipo de solo é você? Que tipo de solo é o seu coração? Que tipo de solo é o meu coração? Nós vemos o primeiro tipo de coração, um coração duro, um coração que rejeita a semeadura. Um coração, às vezes, que é tão amargurado, tão ferido. Esse coração, na verdade, nem pode receber esperança, a verdade que está sendo dada ali em Cristo. Algumas pessoas estão assistindo ou estão aqui. Às vezes você passou por tanta coisa na sua vida, dor, né? Passou por tanto, se tornou uma pessoa tão cínica que a palavra de Deus não tem penetrado seu coração, porque o seu coração é tão duro. Sabe que o diabo irá trabalhar para que você não receba essa palavra e seja curado. O tipo de segundo de coração que nós temos aqui é um coração obscuro. Talvez você já ouviu esse tipo de coração que essa pessoa recebe leg. Sim, esse coração. E aí a perseguição vem, a expectativa não é frustrada. Alguns vieram para Jesus e você, na verdade, perdeu 15 quilos ali. E às vezes você veio para Jesus e você acha que tipo, não tem mais dor. A palavra de Deus nos promete aqui sobre a consequência do pecado, né? Que nós estamos sendo, né, resgatados ali da culpa e do peso do pecado. Mas nós sabemos que não é que não vamos ter dor ou problemas, mas que nossa esperança vai estar conosco. Ele é Emanuel, o Deus conosco. Esse coração raso diz que na verdade ele não consegue receber ali e penetrar as raízes. E que tipo de coração é o seu? Que tipo de coração é o meu? O terceiro tipo de coração é o coração dividido. O coração que recebe a palavra de Deus. Dizem, né, a pessoa pode dizer, eu acredito, muitas vezes aquela pessoa foi até mesmo batizada, mas
E depois, Jesus descreve no verso 14, e que caiu entre espiões e são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida. Uma coisa que nós precisamos nos chamar a atenção nesse verso é que esse versículo realmente me desafia no meu relacionamento e na minha visão. Porque às vezes eu tenho tantos cuidados nessa vida. Eu tenho uma família que eu me importo, eu tenho uma casa que eu tenho que cuidar dela, suprir, né? Necessidades que eu preciso suprir. Nada dessas coisas são ruins. Os cuidados da vida não são ruins, mas eles realmente tomam, né, um cuidado extra e acaba sufocando a palavra de Deus nos nossos corações, os cuidados da vida. Às vezes eu preciso realmente cuidar para não ter um coração dividido. Eu não sei que tipo de solo é o seu coração, mas a história nos convida a fazer essa pergunta: que tipo de solo é o meu coração? E o quarto tipo de solo é o solo bom. E não é porque só simplesmente recebe a palavra de Deus o bom solo. Como nós compartilhamos, é porque nós recebemos a palavra de Deus quando nós recebemos, né, e fazemos a obra de Deus. E que nós damos frutos espirituais. Então, Jesus não quer que nós sejamos simplesmente, né, ouvintes da sua palavra. Ele quer que nós sejamos mesmo praticantes da sua palavra. Essa é realmente a imagem e o significado de um bom coração. Que tipo de solo é você? Deixa eu dizer algo. Uma das coisas dentro dessa parábola, um dos sentidos aqui é que você entender a sua posição. É tão importante você saber onde você está nessa história. Não interessa se você é uma palavra do semeador, do solo ou outra parábola, mas é importante você saber onde eu me encontro dentro dessa parábola. Mas essa é como se fosse tomar cuidado para entender. E nós precisamos entender. Todos nós queremos dizer que nós somos a boa pessoa nessa história. Muitas vezes a gente lê essa história e a gente pensa. E nós queremos levantar as nossas mãos e dizer: ei, sabe, eu sou o solo número 4. Eu sou o bom solo. Você precisa dizer amém, mas olha, né? Declare, diga para a pessoa, né? Mesmo a pessoa que está do seu lado vai ouvir. Mas a história não está sendo para trazer aqui, para nos pôr no centro, mas é para pôr Deus no centro dessa história. Quando você sabe que lê uma palavra de uma maneira correta, é quando você olha para você e você precisa mesmo clamar a Deus: Senhor, eu sou tão constrangido, eu preciso realmente da sua graça, eu preciso da sua salvação. Muitos de vocês estão sendo tentados a dizer que eu sou um bom solo. Deixa eu lembrar você o que a palavra fala em Romanos 3:10. Muitos de nós diz que o problema da parábola é que é importante entender que Jesus está claramente dizendo que nós muitas vezes temos um bom coração, mas a gente pensa que tem um bom coração, mas Jesus está dizendo claramente que nós não temos. Nós não somos justos, né? Não há nenhum justo, como declarado em Romanos. Não há nenhum que é bom, a não ser um que é Deus. Então estou numa situação tão desesperada, sabendo que meu coração não é bom, sabendo que também o único solo que pode produzir os seus frutos é um bom coração. E é isso, exatamente esse lugar que Jesus quer que nós estejamos. Jesus quer que você esteja no lugar onde você reconheça que nós precisamos ter um coração realmente transplantado. E que nós não queremos simplesmente dar métodos ou coisas, ensinos bíblicos. Não vai ser frutificado esse ensino. Nós precisamos ser enraizados na palavra de Deus, mas não simplesmente ter técnicas de como entender versículos, parábolas, estudos, se o seu coração não está correto. Não, a minha mensagem para você e para mim hoje é:
Nós precisamos, numa necessidade desesperada, de ter um coração transplantado. Ou nós recebemos novo um coração que recebe a palavra de Deus, através da evidência de que nós estamos realmente vivendo a obra de Deus. E eu sou grato que Deus realmente faz esse transplante no nosso coração. Quando eu olho para ali que nós não tínhamos como ter esse coração transplantado. Você sabe, naquela noite que Jesus sabia que ele seria traído, ele tomou o pão e disse: esse é o meu corpo oferecido a vós. Você não pode purificar o seu próprio coração. Você não pode mudar seu próprio coração. Mas eu morri naquela cruz para pagar os seus pecados, então você possa ter um novo coração. E a nova aliança mostra que no seu sangue, que promete para mim, segundo as Escrituras, que Ele nos daria um novo coração de carne, e não um coração de pedra, quando nós colocamos a nossa fé e a nossa confiança nele. Nós somos realmente redimidos pelo seu sangue, e eu estou aqui para ser lembrado que a sua morte na cruz, e Ele ressuscitou, e Ele fez isso ser possível. Eu tenho um novo coração, um bom coração, que pode ser um bom solo para receber a boa palavra, para produzir bons frutos para Deus. Quantos de vocês adoram o Senhor por isso? Mas sabendo que Ele não só que Ele é bom, mas que Ele também testifica, através da minha unidade com Ele, união com Ele no batismo. Sabendo que o seu coração ali naquele batismo foi enterrado e sepultado. E quando você, ali no dia da ressurreição, também recebe através um novo coração para ser um bom solo e receber a boa palavra de Deus, para que nós possamos também dar bons frutos. Essa manhã eu convido você para receber do Master um coração, do Mestre um novo coração. Muitos podem olhar para mim e dizer: pastor, eu tenho um coração dividido, eu tenho tantas direções a seguir, tantos desejos, ambições, mas eu quero falar: Deus, eu quero que o Senhor seja o meu primeiro, me dá um coração limpo, eu quero ter o Senhor como primeiro. Às vezes você pode olhar para o seu coração e pensar: meu coração é esse coração rochoso, ele está duro, está amargurado, é tão difícil. Tantas pessoas que pisaram no meu coração e meu coração se tornou tão duro. Senhor, me dá um coração puro. Às vezes você pode olhar para o seu coração e dizer: meu coração está tão raso, eu estou tão envolvido com rede social e parece que tudo é tão falso e nada parece, tanta superfície, tantas coisas superficiais na minha vida. Mas você pode pedir: Senhor, me dá um coração limpo. E em Davi, em Salmos, ele declara que essa palavra, e que eu quero terminar essa mensagem assim. No Salmo 51, 10, ele fala: cria em mim, Senhor, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. E eu quero te encorajar, mulheres de Deus, a serem enraizadas na palavra de Deus. Se você for enraizada na sua palavra, para ser enraizada na sua palavra, você precisa de um transplante de coração. Um coração que vai ser transformado em um coração duro para um coração dividido, um coração raso para um coração que realmente, de Deus, um bom solo para receber a boa semente da sua palavra para produzir frutos para a sua glória. Eu gostaria que você abaixasse sua cabeça por um momento, feche os seus olhos e no momento eu quero que você peça para Deus, para o presente que somente Ele pode te dar, um coração puro. Ninguém pode renovar o nosso próprio coração. Nós não somos capazes disso. Nós precisamos de um Salvador para isso. E obrigada, Senhor, porque esse Salvador veio. Obrigado porque o Senhor oferece hoje isso a nós, nova vida nele. Pai, nós olhamos para o Senhor. A parábola, a história nos confronta essa verdade de uma maneira que a gente não esperava. Nós pensamos muitas vezes que nós precisávamos de um milagre. Às vezes, nessa manhã, viemos aqui para isso, para uma promoção.
ou às vezes expectativas políticas de um novo líder ou um novo trabalho. Mas, Senhor, o Senhor está nos oferecendo nessa manhã o que nós precisamos realmente, novos corações. Então, nessa manhã, eu oro para que nós possamos receber o seu presente, nova vida em Cristo. Nos ajuda a ter um coração que busca pela sua palavra, celebra a sua presença, que acorda todos os dias buscando a sua vontade, a sua verdade, que se volta para o Senhor no dia das nossas vidas, por direção. E nós precisamos da inspiração que nós precisamos na sua palavra, a suficiência que há na sua palavra. A sua palavra é a verdade. Que o nosso coração sejam corações para o Senhor, que recebe a sua palavra, que vive a sua palavra e que possa produzir muitos frutos até que Cristo volte, em nome de Jesus. E todas as mulheres de Deus digam amém.